O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Gambito da Dama. Olá, pessoal. Primeiramente, gostaria de desejar a todos um 2021 feliz na medida do possível. Já tem tanto tempo que eu não faço a coluna que já deu pra gente ficar eufórico e murchar no mesmo intervalo de tempo, né? Eufórico com a vacinação, para quem ficou eufórico, eu sei que tem vários críticos sobre como foi feito, sobre como seria a distribuição, sobre os efeitos de uma precipitação sem a quantidade adequada de vacinas, enfim. Mas também muita gente ficou feliz, eu particularmente, pelo menos encontrei uma certa luz no fim do túnel, mas moradora do Rio que sou, já estou devidamente decepcionada e frustrada por saber que meu grupo provavelmente só será vacinado, talvez no final de 2021, com muita boa vontade, mas eu acho que só em 2022. Enfim, feito esse preâmbulo lamuriento, desejando felicitações e paradoxalmente lamuriento, eu queria trazer hoje um assunto que eu já tenho pensado desde o ano passado e que eu acho muito interessante, que na verdade vai muito na linha das colunas que eu tenho construído nos últimos meses, no último ano talvez, em que sai um pouco uma análise de fatos, né, conjuntural, e vai um pouco para o olhar da ciência econômica enquanto teoria que se propõe a explicar o mundo. Explicar o mundo, obviamente, pelo olhar econômico. E o que inclusive, essa vai ser a minha dica. Eu vou até pegar o nome, porque agora eu não me recordo exatamente o título da matéria, mas qualquer coisa eu complemento no final com o título da matéria. Eu li algumas matérias no final do ano, mas uma delas particularmente interessante, sobre como a ciência econômica, enquanto ciência, vinha sendo modificada de uma forma bem contundente sobre o olhar que ela oferece ao mundo com o crescimento da utilização de métodos quantitativos, e ela sai de uma ciência teórica e se propõe a uma ciência empírica com todas as ressalvas necessárias que a gente deve fazer, porque quando a gente fala de ciências sociais, que somos, né, a economia é uma ciência social aplicada, mas uma ciência social. Obviamente, o empirismo aqui, ele tem uma série de condicionalidades, mas a economia já há bastante tempo vem saído dessa discussão. Inclusive, acho que eu já dei essa dica aqui, uma das considerações assim muito interessantes que o André Lara Rezende fez em uma apresentação que ele fez no INSPER, foi falar para os alunos, na época que a gente ainda podia se reunir em plateia, uma plateia cheia de alunos de graduação, pós-graduação, ele falou: não façam macroeconomia, vão estudar matemática e vão estudar psicologia. Porque a gente passou a olhar, como ciência, passou a olhar muito para o comportamento e como que a influência do comportamento humano e das tomadas de decisão acabam, de alguma forma, moldando o sistema econômico, que é a nossa expertise. A gente olha para a vida de uma forma sistêmica e tenta fazer essas relações. E por que eu estou trazendo isso? Eu já falei sobre isso, vocês devem estar se recordando, mas por que eu estou falando sobre isso? Porque essa semana saiu uma reportagem de um economista, na verdade saiu uma reportagem em vários lugares, que um economista aqui do Brasil, foi amplamente veiculada, fez um cálculo de que o Brasil teria evitado morte, também, mas o cerne do estudo é que havia uma probabilidade 3 vezes maior de se morrer por Covid aqui no Brasil do que em outros países. E quando a gente converte isso para vidas, a conta, assim, grosso modo, seriam aproximadamente 140 mil mortes evitadas caso a gente tivesse praticando as medidas de modo correto ou se tivesse levado um pouco a sério
a pandemia e, portanto, as medidas de isolamento. E eu fiquei pensando sobre isso, porque eu traria, porque na mesma esteira desse estudo também saiu nos Estados Unidos que muitas mortes poderiam ter sido evitadas caso a pandemia tivesse sido levada mais a sério, tivesse tido uma condução, mas especialmente se destaca muito isso, e esse é um paralelo que a gente pode fazer para o Brasil também, e aí, enfim, né? Felipe já falou isso, fala isso sempre e eu vou repetir. Viva é um podcast de política internacional, mas na verdade a gente tem aí uma via de mão dupla, né? A política internacional, a política que é adotada aqui tinha um espelho muito grande do que era adotado nos Estados Unidos, então olhar para a política internacional, inclusive as decisões que aconteciam nos Estados Unidos, era quase que uma proxy no T+1 para a gente. E a partir daí, esses dois estudos, eles trouxeram duas análises que inspiraram que eu pensasse em duas análises para trazer aqui para vocês. A primeira delas, no conceito teórico que eu estava traçando no início da coluna, é a ideia de que, para que serve um economista? Essa é uma pergunta, acho que eu me faço todos os dias e que já me foi feita várias vezes, né? Eu sou professora há muitos anos e muitas vezes essa frustração chega assim, poxa, Viva, eu não consigo dizer para a pessoa que ela deve fazer isso. As minhas respostas são sempre depende, sempre tem cenário, porque a gente basicamente faz isso mesmo. A gente traça cenários, a gente analisa sistemas, a gente analisa processos, a gente analisa tomadas de decisão, mas nós não somos um profissional da ponta, um profissional que faz com que eu vire para alguém e diga faça isso ou faça aquilo, o que a gente chama em estatística teste de hipótese, sim ou não. A gente faz análises para a gente tentar de alguma forma traçar cenários para tentar conduzir a vida para alcançar um bem-estar maior. E o próprio traço do cenário, né, como diria Harari, que há muito tempo eu não cito, já vai contando a história. A gente, ao fazer essas previsões, muitas vezes elas são autorrealizáveis, muitas vezes elas mudam o curso para onde ia uma determinada situação, e por isso que a gente vai reverberando bastante as nossas análises. Mas especialmente a ideia do para que serve um economista me inspirou quando eu li essas reportagens, porque quando se tem um destaque de um economista que faz um cálculo sobre a probabilidade de se morrer de Covid na pandemia no Brasil e quantas mortes isso teria evitado caso a gente conduzisse de outra forma, e existe uma análise similar nos Estados Unidos, nessa não feita por um economista, mas uma análise similar, isso remete um pouco à origem do que é a economia, que é a ideia de como você vai alocar recursos escassos. Como você vai olhar para uma situação e vai dizer, olha, eu preciso alocar esses recursos da melhor maneira possível. É claro que no meio de uma pandemia, quando a pandemia iniciou, a gente ficou naquele dilema, estamos muito mal, né, sobre como que vai ser a vida agora, mas a partir daí, todas as nossas decisões iam no sentido de o que eu vou fazer para minimizar risco. O que eu vou fazer para salvaguardar a minha vida? Como que eu concilio isso com a manutenção da minha renda? E isso é um cálculo muito econômico, não só, né? A minha primeira coluna aqui foi justamente falando que a pandemia não é um problema econômico, é um problema que a economia é no máximo acessória, mas não é um problema econômico. Mas essas análises são muito interessantes. E, na verdade, essa análise, por exemplo, que eu estou trazendo do economista, e, na verdade, a ideia da profissão, a ideia da reportagem que eu falei no início, é para lembrar que esse empirismo, essa observância dos dados, olhar o comportamento dos dados, entender o que os dados vão nos dizer, é uma mudança salutar na economia que não entra em conflito com a raiz dela. Só nos municia com os dados, a realidade dos fatos, para que a gente possa entender os processos de tomada de decisão tomados e como que a gente vai agir daqui para frente.
Ou seja, não entra em conflito com a raiz da ciência, mas, ao mesmo tempo, muitas vezes pode entrar em conflito com a própria teoria. E isso é muito interessante, porque isso mostra que as ciências sociais, nesse caso, elas podem evoluir, elas podem mudar, elas podem, ainda que ciclicamente, é interessante ver esse caminho em que a gente vai mudando as percepções. Então, o que a gente acreditava fielmente há 20, 30 anos atrás, nessa reportagem, um exemplo, ela era a relação do salário mínimo aumentando e o desemprego diminuindo, porque muitas vezes a gente ensina, inclusive, na sala de aula, né, que você pode ter uma relação em que, se você aumenta o salário mínimo e, portanto, o preço do trabalho, isso faz com que o ofertante de trabalho, né, perdão, o demandante de trabalho, seu empregador, diga, não, eu não quero esse produto porque esse produto está com preço caro, portanto, há desemprego. E em algumas situações, em alguns locais, em determinados períodos do tempo, isso não necessariamente acontece. Isso não, muito pelo contrário, a relação é inversa. Então, esse olhar, né, sobre essa reverência aos dados, essa reverência que os dados nos contam sobre como a gente olha a realidade através desse olhar sistematizado das variáveis, de como a gente traça relações, correlações, causalidades, pode, muitas vezes, se confrontar com a teoria, mas não necessariamente se confronta com a raiz do que é um problema econômico, que vem da segunda análise, que na reportagem sobre os Estados Unidos, uma das relações muito destacadas que se coloca é que, claro, há uma tendência natural de culpar o Trump porque não levou a sério, enfim, a gente conhece isso, a gente ficou um ano falando sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, há um histórico. Há, por uma parte, um apoio da população, da sociedade, uma condescendência. Isso acontece aqui no Brasil também, e é curioso, paradoxalmente, pessoas que, teoricamente, são contra o presidente agem a partir do discurso do presidente aqui no Brasil, então, de alguma forma, a gente tem essa condescendência também. Mas lá nos Estados Unidos, factualmente, houve uma redução substancial dos gastos com saúde. E quando a gente olha para uma pandemia, uma epidemia, ou antes disso, ainda que a gente não tivesse nenhum problema, o fato de você ter um envelhecimento populacional, o fato de você ter uma redução da mortalidade infantil, o fato de você ter uma mudança da curva epidemiológica em que as pessoas passam a morrer mais por doenças crônicas do que por doenças transmissíveis, causas evitáveis que a gente costuma falar, isso naturalmente pede um investimento maior em saúde. Ainda que seja para gerar folgas, ainda que não necessariamente você vá para a curva de eficiência, ainda que, em muito entre aspas aqui, sobre dinheiro, mas são justamente essas folgas que fazem com que, numa situação de crise como a gente vive agora, a gente tenha recursos para alocar. A gente possa gerenciar crise com alguma folga, né? Os slacks, que o autor daquele livro Gene, que eu nunca sei falar o nome dele, fala muito bem sobre isso. Então, essas folgas, elas são muito necessárias. Nos Estados Unidos, o que aconteceu não só não houve folga, como houve uma redução consistente dos gastos ao longo do tempo em saúde. E não sem razão a gente viu a situação, a gente está vendo a situação dos Estados Unidos, que é tão dramática quanto a nossa. Então, assim, esse quebra-cabeça, né, que eu tentei trazer aqui para vocês, é para associar, de alguma forma, um resumo do que aconteceu em 2020 e está acontecendo em 2021, né, porque o ano virou que a situação melhorou, enfim, longe disso, e trazer um pouco essa natureza do que é a ciência econômica, do que são as transformações da ciência econômica e como que a gente pode auxiliar e sim calcular o custo das vidas perdidas, né? O total das vidas perdidas é sim um assunto que pode ser ofertado por um economista, sem dúvida nenhuma. Enfim, pessoal, salvo engano, é uma reportagem, a dica que eu queria dar sobre o início dessa reportagem, o início dessa coluna, é uma reportagem chamada Trabalhadores do Mundo Univos, vou confirmar, que saiu na Piauí há um tempo atrás, muito, muito boa.
E o nome do economista que fez esse cálculo aqui no Brasil é Marcus Heckscher. Saiu na BBC essa reportagem sobre a probabilidade de morrer aqui no Brasil, e eu acho que era isso que eu tinha de dica para dar para vocês. No mais, mesmo sendo véspera de carnaval, não curtam o carnaval, se mantenham em casa, se mantenham a salvo, e a gente se vê daqui a 15 dias. Um ótimo final de semana para vocês.